considerado o arte romano clássico, especialmente pela sua arte, o chamado período renascentista. Além disso, contaremos com 2 entrevistas inéditas sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e Just Dance. Começaremos agora com a primeira matéria do dia, período renascentista. O movimento artístico que chamamos de Renascimento nasceu em Florença, Itália, nas primeiras décadas do século XV, desencadeando uma completa revolução artística. O humanismo se tornou o espírito do renascentismo e é considerado uma fonte de inspiração e um modelo de civilização. Em linhas gerais, esse ideal pode ser entendido como a mais-valia do homem e da natureza, em oposição aos conceitos sagrados e sobrenaturais que permeiam a cultura da Idade Média. Esse aspecto humanista inspirava-se em outros pontos-chave do Renascimento: o elogio às concepções artísticas da Antiguidade Clássica ou classicismo. As características gerais desse período são racionalidade, dignidade do ser humano, rigor científico, ideal humanista e reutilização das artes. Agora eu vou falar dos principais artistas e obras. Primeiramente, a gente tem, claro, o mais famoso, Leonardo da Vinci, que nasceu em 1452 e morreu em 1519. Considerado um dos maiores gênios da história da humanidade, é uma das figuras mais importantes do Renascimento. E suas obras destacam são A Última Ceia, A Gioconda e, claro, a mais famosa, Mona Lisa. Outro artista importante que deve ser citado é o Michelangelo, que nasceu em 1475 e faleceu em 1564. Ele foi pintor, escultor e arquiteto. Michelangelo nasceu na cidade de Caprese, Itália, região Toscana. Sua maior obra foi a pintura de abóbora da Capela Sistina. Donatello foi um importante escultor do período, nascido em Florença e introduziu técnicas artísticas ao utilizar diferentes matérias para compor suas esculturas como mármore, bronze e madeira. Seus trabalhos mais representativos são as esculturas de São Marcos em Florença. Agora, sobre a literatura renascentista, os maiores representantes são Dante Alighieri, 1265-1321, escritor italiano, autor da Divina Comédia, William Shakespeare, 1564-1616, poeta e dramaturgo inglês, autor de Romeu e Julieta, clássico, e Nicolau Maquiavel, 1469-1527, poeta e historiador italiano e autor do O Príncipe Maquiavel. Seguiremos agora com a entrevista concedida ao programa pela editora e amante de livros Isabelle Sebastian, que abordará uma das principais obras de Machado de Assis, que iniciou o realismo e inovou a literatura da época. Memórias Póstumas rompe com a narração linear e objetivista de autores proeminentes na época para retratar o Rio de Janeiro e sua época em geral com ironia, pessimismo e indiferença, o que fez com que essa obra fosse considerada a obra que iniciou o realismo no Brasil. Assim, a história é narrada por Brás Cubas, que se denomina um defunto autor, isso é, um homem que já morreu e que deixa de escrever sua autobiografia. Ele nasceu em uma típica família de elite carioca do século XIX e nos conduz através de seus pensamentos, o que pensava da vida, e nos conduz através de sua visão de mundo, seus sentimentos e o que pensava da vida. Com a introdução do novo estilo realista e do naturalista, o romance ganhou um novo alcance, a observação. Começou-se a escrever buscando a verdade e não mais ocupar os ócios dos leitores. O Just Dance está na onda da garotada. No entanto, além de um jogo divertido e estimulante, esse jogo apresenta uma alternativa saudável e divertida para as atividades físicas convencionais. Fiquem agora com Mel Mariani, formada em Educação Física e professora das séries iniciais. O Just Dance é um jogo eletrônico de música desenvolvido pela Ubisoft. O jogo foi lançado exclusivamente para o Wii em 17 de novembro de 2009 na América do Norte. E em outubro de 2018, o jogo alcançou sua 10ª edição. Hoje a franquia do Just Dance está tanto nos consoles da Nintendo Wii, Xbox 360 e Google Stadia. O jogo funciona de forma que, depois de selecionar uma música, um dançarino ou dançarina é apresentado na tela, bem como uma exposição ocasional de psictogramas que representam poses específicas. Enquanto mantém um Wii Remote na mão, os jogadores seguem os movimentos do dançarino ou dançarina na tela e sua coreografia. Os jogadores são julgados numa escala de classificação de acordo com a previsão de seus movimentos em comparação
interação com os do dançarino ou da dançarina na tela e recebem pontos. O You Just Dance pode ser jogado por até 4 jogadores ao mesmo tempo. Uma última curiosidade sobre o jogo é que o jogo oferece uma variedade bem interessante de ritmos, desde os clássicos de 1970 e 1980, as latinidades e pops atuais. Então, encontre o seu favorito, mas se arrisque em desconhecidos. Outra curiosidade é que, durante os tempos de pandemia, uma campanha chamada Just Dance em Casa foi um dos assuntos mais comentados na internet, sendo uma maneira de manter a rotina de exercício e animar o público. Curiosidade sobre o Just Dance. Especialistas de saúde e instrutores de dança dizem que esse tipo de jogo leva as pessoas, principalmente os mais jovens, a desenvolver maior noção de ritmos e movimentos, o que pode contribuir muito para o desenvolvimento do corpo. E além de que o jogo pode ser uma porta de entrada para outras modalidades, tanto de dança quanto de atividades físicas. Termina agora mais uma edição de Arte, Diversidade e Expressão. Até a próxima!